Mateus capítulo 6, versículo 11. Minha gratidão ao pessoal do louvor. Deus abençoe vocês, sua colheita será grande. Mateus capítulo 6, versículo 11, versão NVI. Eu queria ler em voz de coro com você. Eu quero pedir que o pessoal do Data Show se prepara para depois da versão NVI, Mateus 6, 11, que você procura para mim aí, Tiago 1,5, versão ACF, Almeida Corrigida Fiel. Tiago 1,5, ACF. E Mateus 6, 11, NVI. A versão de Mateus 6, 11 não é tão importante, mas a de Tiago 1,5 é. Eu quero compartilhar essa palavra com você e você vai entender que essa é uma palavra muito conhecida, mas é uma palavra que você precisa escutar nesse tempo. Nós estamos já há quase um mês, completa um mês essa semana, falando sobre gratidão. Mas falando sobre gratidão de uma forma diferente. A gente está falando sobre gratidão como arma de guerra. Toca no seu irmão e fala para ele assim: gratidão é arma de guerra. Eu tenho falado para os irmãos, nesses últimos dias, que tem um peso espiritual tensionando as pessoas e despertando o pior de cada um. E produzindo na alma das pessoas uma vontade de murmurar. Eu não vou perguntar quem sentiu vontade de murmurar, porque eu não quero saber. Eu quero saber é quem anda agradecendo mais ultimamente. Quem anda agradecendo mais ultimamente? Joia. Eu quero te desafiar a continuar fazendo isso. Continua no nosso jejum de zero murmuração e muita, muita, muita gratidão. Porque o que acontece quando a gente resolve zerar a murmuração e aumentar a gratidão? O peso espiritual que está tensionando as mentes, as almas, as emoções das pessoas, ele reduz muito, ele tensiona muito menos quando a gente para de murmurar e agradece insistentemente. Não esquece que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, Paulo disse: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo estabelece que uma das razões básicas para você ser grato é porque Deus quer que você seja grato. Essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você seja grato. Toca no irmão e fala para ele assim: Deus está querendo que você seja grato. Mateus capítulo 6, versículo 11. Hoje eu quero pensar na gratidão com você, sob a perspectiva de uma das questões que atrapalha a gente de agradecer. Tem uma química que acontece na nossa alma que rouba de nós a vontade de agradecer. E eu quero falar sobre essa química hoje. Vamos ler junto esse texto. Eu conto até 3 e você lê comigo em voz de coro. 1, 2, 3, vai. O pão de cada dia dá-nos quando? Hoje. Põe Tiago 1,5, versão ACF para mim. Escuta isso. Porque eu trouxe esse texto, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, para você. Para te falar que quando Deus fala de dependência, Deus leva a dependência muito a sério. E quando a gente não aceita depender de Deus, o nosso impulso para a independência vai nos tornar ingrato. Inclusive vai nos tornar ingrato com aquilo que a gente recebe. Tiago 1,5, versão ACF, vamos ler junto. 1, 2, 3, vai.
Diga para o seu irmão assim: Deus nunca joga nada na cara. Quando o Tiago fala assim, Deus não lança em rosto, ele está falando de forma bonita aquilo que a gente usa a expressão jogar na cara. E jogar na cara acontece quando a gente fala assim, fulano dá com a mão e tira com a língua. O que é dar com a mão e tirar com a língua? O fulano dá, mas depois o fulano reclama porque deu. Depois o fulano fala de mim porque deu. Tiago está falando que Deus absolutamente não faz isso. Para você entender o que Tiago está falando, pensa naquela vizinha, não sua, vizinha de uma vizinha hipotética de uma pessoa hipotética. Porque ninguém aqui tem vizinho assim, e se tiver, é melhor que ninguém saiba que você falou isso. Uma vizinha hipotética de uma pessoa hipotética, de manhã, assim que a pessoa acorda, a vizinha grita no muro, ô vizinho, dá uma caneca de açúcar aí, para o café da manhã, porque eu estou sem açúcar. E aí essa pessoa hipotética, que eu vou chamá-la de você, deu a caneca de açúcar para o vizinho, de manhã. Mais tarde um pouquinho, ali perto de 11 da manhã, a vizinha chegou no muro e gritou, ô vizinho, você pode me emprestar uma caneca de feijão e uma de arroz também? E aí essa pessoa hipotética que nós estamos chamando de você, deu uma caneca de feijão e uma caneca de arroz para o vizinho. E mais tarde um pouquinho, o vizinho aparece no muro e fala de novo, ô vizinho, você pode... Já está perdendo a paciência com o vizinho, já? Eu nem preciso contar o resto que você já está com vontade de jogar na cara, não está? É isso que Tiago está falando que Deus não faz. Você fala com Deus assim, Deus me dá de manhã, mais tarde um pouquinho, 1 hora depois você fala, Deus me dá, mais 1 hora depois você fala, Deus me dá, e mais 1 hora você fala, Deus me dá, e você fala de novo, Deus me dá, e Tiago diz assim, te prometo, Deus nunca vai te jogar na cara, Deus nunca vai perder a paciência com você, porque você pediu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 50 vezes, 1 milhão de vezes no mesmo dia. Agora, a questão é, por que Tiago precisa garantir para mim e para você que Deus não perde a paciência e que Deus não joga na cara? Por que Tiago precisa te contar? Meu filho, pode pedir. Deus não joga na cara. Não joga. Eu me lembro de um dia, há muitos anos atrás, estávamos sem grana e era sábado à tarde e a gente não ia sair à noite. E a Berê suspirou assim, hoje a gente não vai sair de noite. Quem me dera uma pizza de calabresa e uma guaraná antártica. Às 8 da noite bateram na porta, pizza de calabresa e guaraná antártica. O detalhe, gente, é que naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha telefone em casa, para ligar tinha que ligar do orelhão. Então, não tinha como as pessoas ficarem sabendo do que estava acontecendo lá em casa. Aí chegou a pizza de calabresa e o guaraná antártica. Mas deixa eu te contar uma coisa. É mais difícil se a Berê tivesse que pedir pizza e guaraná antártica todo dia. Porque 1 hora a alma começa a falar assim, mas também não vamos exagerar, né? Deus não vai ficar te lá alimentando com pizza e guaraná antártica todo dia. Por que não? É disso que Tiago está falando. Tiago está dizendo assim, Deus não tem esses problemas que a gente tem na nossa alma. Deus não vai perdendo a paciência cada vez que a gente bate na porta dele. E por que eu trouxe Tiago
para dizer para você que Deus nunca joga na cara, que você pode comparecer à presença de Deus quantas vezes for necessário, quantas vezes precisar. Porque eu trouxe Tiago para te dizer que Deus não joga na cara. Porque esse sentimento ruim que a gente tem na alma, quando fica precisando uma vez atrás da outra, o nome desse sentimento ruim que dá na alma da gente se chama independência. O texto de Mateus 6,11, que eu li com você, em que Jesus diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, implica que Jesus está dizendo que Deus não quer que você peça o pão de amanhã, nem de depois da manhã, nem do mês todo, nem do mês que vem, nem do ano que vem. E Deus não quer que você peça o pão de amanhã, Ele quer que você peça o pão de hoje, porque Deus quer que você dependa dEle. E Deus quer que você aceite a dependência como uma coisa normal da vida. Mas a nossa alma está entupida de ingratidão. E a ingratidão que a nossa alma está entupida, ela tem origem na independência. Nós somos independentes desde que o nosso pai Adão pecou. E sabe qual foi o pecado de Adão e Eva? O pecado de Adão e Eva nasce na sensação de: eu não quero continuar dependendo de Deus. Eu não quero continuar precisando dele. Então eu vou comer o fruto da ciência do bem e do mal, porque a serpente falou que no dia que eu comer o fruto da serpente do bem e do mal, eu vou ser igual a Deus, ou seja, não vou precisar continuar batendo na porta dele todo dia. Sabe a ilustração que eu te contei da pessoa que pede o caneco de açúcar de manhã, e o caneco para o almoço, e o caneco para o lanche da tarde, e o caneco para a janta? Essa pessoa somos eu e você, e aquele que entrega é Deus, todo dia, todo dia. Mas quando você pensa nisso, a sensação é de desconforto. A sensação é de desconforto, porque o que a gente queria mesmo era de ter um celeiro cheio, ter um depósito abarrotado, para que toda vez que eu precisar, eu não preciso bater na porta de ninguém, eu não preciso pedir para ninguém, porque no meu celeiro está cheio, no meu depósito está cheio, e eu nunca mais vou precisar pedir nada para ninguém. O nome disso, dessa sensação de desconforto, é independência. E a pergunta é: o que essa independência tem a ver com ingratidão? De que forma a independência constrói a ingratidão? Imagina um garoto de mais ou menos uns 11 anos que bateu na sua porta um dia, por volta de meio-dia, e disse assim: eu estou com fome, você pode me dar comida? E você deu comida para ele naquele dia. Sabe qual é o sentimento dele? Vergonha. Tem uma gratidão ali debaixo da vergonha, mas ela não é muito expressiva. Ela está lá. No dia seguinte, esse garoto passando pela rua, ele pensa assim: será que vai me dar de novo? E ele pede de novo. E quando você dá, o sentimento de independência dele, esse sentimento de constrangimento quando eu tenho que precisar de alguém, vai ser quase que tão grande quanto a fome, mas ele vai pedir de novo, e você vai dar de novo. E aqui eu estou imaginando que você seja como Deus, vai dar de novo. E quando você dá de novo, o sentimento daquele garoto é de vantagem. Vergonha no dia, vantagem no outro dia. A sensação começa a crescer de
de alguma forma, eu consigo manipular essa pessoa para ela dar o que eu quero. Por que que essa pessoa não sentiu gratidão no primeiro dia, gratidão no segundo dia, gratidão no terceiro dia? Por causa da independência. A independência na alma faz com que a gente ache custoso, desconfortável ganhar pela graça. Repete comigo. Porque é pela graça que sois salvos. Por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem de obras. Para que ninguém tenha do que se gloriar. Receber de graça, pela graça, sem merecimento e sem ter do que se gloriar, é a base da nossa relação com Deus. E também devia ser a base da nossa relação uns com os outros. Mas aí o garoto, no segundo dia, quando ele consegue ganhar alimento na mesma casa, no segundo dia, o sentimento dele é de esperteza. Tem alguma coisa em mim que comove essa pessoa. Em vez de ele pensar assim, tem alguma coisa nessa pessoa que torna ela muito boa. Essa pessoa é bondosa. A independência precisa colocar em mim a responsabilidade, o peso do resultado que eu estou recebendo. Aí ele vai no terceiro dia. No terceiro dia, ele tem certeza que dessa vez ele não vai ganhar. E aí no terceiro dia ele ganha. Quando ele ganha no terceiro dia, a mente dele começa a estabelecer um tipo de merecimento. Eu devo merecer. A pessoa me achou bonito, a pessoa me achou interessante, a pessoa foi com a minha cara, e por causa do que eu estou oferecendo para ela, por causa do que ela gostou em mim, ela vai me dar mais. E aí no quarto dia, ele já vai tendo certeza absoluta que ele vai ganhar, porque agora ele merece. Mas ele não merece. A razão para ele ter ganhado no primeiro, no segundo e no terceiro dia é porque a pessoa que deu é boa. A razão não é que ele seja bom, não é que ele é bonito, não é que ele é interessante, não é que ele é capaz de manipular. No quarto dia ele ganha de novo. E quando ele encontrar os colegas por aí, ele vai se gabar dizendo: rapaz, me dê os parabéns, porque eu já estou comendo há 4 dias na casa da mesma pessoa e ela gostou de mim. No quinto dia, ele já consegue reclamar se ele chegar para comer e não estiver pronto o almoço ainda. E se a pessoa disser: hein, o almoço não está pronto ainda, mas você aguarda um pouquinho, que vai ficar pronto, eu vou te servir daqui a pouco. O coração dele já consegue ficar chateado. É? Hora do meu almoço. Depois de 30 dias, ele não só reclama se atrasar, mas ele já consegue reclamar se o que ele queria comer não chegar. Depois de 30 dias comendo todo dia, ele já consegue perguntar: não dá para melhorar a carne? Não dá para variar um pouquinho? Eu não gosto muito de verduras, podia botar menos? No primeiro dia tinha um constrangimento e uma certeza de que foi pura sorte. Mas depois de 30 dias, ele já consegue acreditar que o outro tem uma dívida com ele. E depois de 30 dias, se aquela pessoa que foi bondosa por 30 dias disser para ele assim: olha, a partir de hoje não vou mais te dar comida, sabe o que vai acontecer? Ele vai desenvolver um ódio, uma amargura poderosa em relação àquela pessoa. E eu estou te falando sério, eu não estou inventando isso. Ele vai desenvolver uma dor de raiva da pessoa, com o sentimento de: você está sendo injusto comigo.
Porque eu tenho direitos e você está me negando os meus direitos. Que direito? Mas essa vai ser a sensação dele. Talvez ele não diga com essas palavras. Talvez o racional dele, ele seja uma pessoa inteligente o bastante para não se impor. Mas emocionalmente essa vai ser a sensação. E provavelmente, se ele encontrar aquela pessoa por aí pela rua, provavelmente vai virar a cara, vai tratá-la mal, vai fazer cara de ter sido maltratado por ela, porque ela ajudou por 30 dias seguidos e depois disse que não vai ajudar mais. Qual é a raiz disso? A raiz disso é o nosso sentimento de independência. A nossa independência não gosta de depender. Então, a gente finge que vive a vida de forma independente. A gente finge que é possível viver de forma independente. E quando nós somos forçados à dependência de um jeito que a gente não consegue negar que é dependente, a gente disfarça a nossa independência e a gente arranja um jeito de dizer que o outro nos deve. Sabe, quando você conhece alguém que te ama de graça, você lida com o afeto que essa pessoa que te ama de graça te dá, do mesmo jeito que aquele garoto lidou com a alimentação todo dia por 30 dias. Depois de algum tempo, você não agradece mais pelo carinho, pelo afeto, pelo cuidado. Depois de algum tempo, você se dá o direito de cobrar. E depois de algum tempo, você se dá o direito de acusar quando o outro não está bem, não acordou de bom humor e não te deu o que você tanto queria. E isso gera ingratidão. E essa ingratidão, ela tem raiz na independência. Porque eu não quero depender do outro. Ou pelo menos não quero admitir que eu dependo. Eu não quero admitir que eu tenho carências afetivas que você só dá para mim, que você só supre porque você é bom, porque você se importa comigo, porque você é uma pessoa legal. Eu tenho carências e você é a minha fonte de afeto, você é a minha fonte de cuidado. É em você que a minha identidade se realiza, é em você que meu amor fundamental preenche, é em você que a minha segurança básica se preenche. E sem você, eu sinto o meu valor caindo. Sem você, eu sinto desamor. Sem você, eu sinto desamparo. E em vez de eu olhar para o que você me dá e ser grato, eu fico com vergonha de admitir que eu preciso de você. E que a única razão para você me dar o que dá para mim é porque eu dependo de você e você me ama. Em vez de admitir isso, eu começo a dizer: você tem que fazer porque você é meu marido. Você tem que fazer porque você é minha esposa. Você tem que fazer porque você é meu pai. A gente escuta de vez em quando dos adolescentes com a dor da independência gritando na alma deles, apontando o dedo para o pai, dizendo: eu não pedi para nascer, você me colocou no mundo, agora você é obrigado a cuidar de mim. Essa independência, ela se recusa a aceitar que eu sou dependente constantemente. E é no recusar a acreditar que eu sou dependente constantemente, eu sou dependente fisicamente, eu sou dependente emocionalmente, eu sou dependente espiritualmente, eu sou dependente socialmente, eu sou dependente em todos os sentidos. Sabe uma coisa que a gente se engana? A gente diz assim: eu queria ser muito rico para não depender de ninguém. Quanto mais rico, mais dependente. Estou te falando. Porque se você é muito rico, você tem muita coisa para administrar. Quem que administra sozinho? Ninguém. Você precisa de parceiros, de gente andando com você para te ajudar a administrar as várias coisas que Deus colocou na sua mão. Então, é mentira.
Quando eu falo de dependência, eu brinco, dizendo que se você quiser ser independente mesmo, devia começar por coisas pequenas. Porque a pessoa quer ir logo para independência financeira, independência emocional, independência amorosa. É umas independências muito complexas. Vamos para coisas mais simples. Vamos começar ficando independente do ar. Fica aí uns 3, 4 dias sem respirar. E aí ficou independente do ar. Agora eu dou conta de viver a minha vida independente do ar. Passa para outra coisa simples. Fica sem beber água. Aí a água tem que ser um pouquinho mais para garantir que está de verdade. Fica aí uns 3 meses sem tomar água. Já deu conta de ficar sem respirar e ficar sem beber água? Vamos parar de comer agora. Não, pastor, não dou conta de ficar independente dessas coisas. Então, por que você quer ser independente de outras pessoas? Porque você quer que Deus te dê coisas, te dê bens, te dê situações para que você não precise mais bater na porta dele todo dia. Deixa eu te contar uma coisa. Quando o Tiago disse que Deus nunca joga na cara, ele está te encorajando a aceitar, viver essa dependência e agradecer por tudo que chega a você constantemente. Você tem um marido, você precisa dele. Você tem uma esposa, você precisa dela. Você tem um filho, você precisa dele. Você tem um pai, uma mãe, você precisa dele. Você tem um amigo, você precisa dele. Você tem um patrão, ou um chefe, ou um líder, você precisa dele. Você tem um funcionário, você precisa dele. Nós não vamos dar conta de deixar a gratidão brotar direito. Nós não vamos dar conta de deixar o nosso coração parar de sentir vergonha de agradecer, de reconhecer que o outro me abençoou, que o outro cuidou de mim, que o outro me deu algo. A gente não vai dar conta se a gente não resolver primeiro a independência do coração. Porque, deixa eu te contar, independência não existe, é mentira. Nós criamos esse conceito, mas ela não existe. Ninguém é independente. Emocionalmente, você precisa de relacionamentos. Se você não se relacionar, você fica doido. Não, pastor, eu não faço questão de gente, não, eu vivo sozinho. Duvido com D maiúsculo. Normalmente, quem diz que não precisa de ninguém, que vive sozinho, ele tem gente ao redor dele, nutrindo ele de forma disfuncional, e de uma forma tão disfuncional que ele não consegue admitir que está sendo nutrido. Mas ele está sendo. Irmãos, a alma humana, ela tem uma carência de relacionamento tão grande, que ela está preparada para formas estranhas de suprir. Sabe, tem algumas pessoas que elas não conseguem receber afeto de forma funcional. Ela não consegue receber elogio, ela não consegue receber afago. Então o que ela faz? Ela provoca o outro para o outro brigar com ela. E quando o outro briga, ela recebe atenção através do brigar do outro. E aí ela diz, não, eu vivo sozinho, ninguém liga para mim. Aquele brigado, aquele grito no pé do ouvido, aquela ameaça está sendo recebido como afetividade, como relacionamento. A gente precisa tratar essa pessoa para ela parar de receber dessa forma e receber de outros. E muitas vezes, as crianças começam a receber errado dessa forma muito cedo. Por exemplo, um menino nasceu num lar onde já tinha um irmão maravilhoso. O irmão era perfeito. Era o bonzinho da casa. E aí nasce o segundo filho. E inicialmente ele percebe que os pais elogiam o irmão mais velho dele. Dão carinho para o irmão mais velho dele, dizendo, é tão bonzinho, é tão inteligente, é tão legal. E quando ele vê que é isso, ele tenta entrar no jogo. Se é ser bonzinho, se é ser legal que ganha, eu vou ser bonzinho e vou ser legal. Mas ele descobre que o irmão dele é insuperável. E ele tenta ser bonzinho igual o irmão e não dá certo. E tenta ser bonzinho igual o irmão e não dá certo. Porque o irmão dele é bom demais. E aí ele percebe que os pais estão falando assim, você é quase igual ao seu irmão.
Aí o quase não serve para ele. Sabe o que um dia ele faz? Um dia ele faz uma coisa errada e ele percebe que o pai dá toda a atenção para ele, brigando e dando meia hora de sermão. Inclusive, o pai que não se importa, que não tem tempo para ele, o pai fala assim: vamos para o quarto. E o pai vai para o quarto e fica meia hora com o menino dando sermão. Quando termina, o menino sente: papai ficou comigo meia hora porque eu fiz besteira. Vamos fazer besteira de novo. Porque fazer besteira atraiu a atenção do pai. Esse garoto vai crescer com um sentimento inconsciente de que errar dá certo. Ele nem sabe que fez essa construção, mas ele vai viver assim. Sabe, muitos de nós nos relacionamos de forma disfuncional assim e nos enganamos dizendo: eu não preciso de ninguém, eu vivo sozinho, eu sou independente. Ninguém é independente. Mas o meu maior interesse em falar de independência com você hoje é porque a independência, ela vai criar uma base de sustentação para a ingratidão. É muito, 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 muito comum que pessoas viciadas na ingratidão, que pessoas que nunca agradecem, que nunca reconhecem o bem que o outro faz, que nunca demonstram satisfação para com o outro, que nunca demonstram contentamento para com o outro. É muito comum que essas pessoas ingratas sejam pessoas que estão alimentando o engano da independência na sua alma. E é por isso que eu trouxe para você Mateus 6,11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, para te dizer que faz parte do plano de Deus te dar só o de hoje. Faz parte do plano de Deus que amanhã você tem que voltar para pedir. Faz parte do plano de Deus que de manhã você peça ajuda, meio-dia você peça ajuda, de tarde você peça ajuda, de noite você peça ajuda, de madrugada você peça ajuda, e Deus te dá todas as vezes que você precisar, sem nunca te jogar na cara, porque Ele é assim. Toca no irmão perto de você e fala para ele assim: é normal depender, aceita. Quando Jesus diz que é para você pedir o pão de cada dia, Ele está dizendo: Deus não apoia a sua independência. E sua independência não é uma coisa boa. Sabe, irmãos, Deus prefere operar na sua vida aos poucos, te dando um pouquinho todo dia, para você aprender que você não controla. Quando Deus te dá muito, e você controla tudo, e você controla o de hoje, o de amanhã, o da semana que vem, o do mês que vem, o seu sentimento é: eu precisei de Deus uma época, mas agora eu não preciso mais, agora eu me resolvo. E não é verdade, você não se resolve. Você continua precisando de Deus. A vontade de Satanás para a sua vida é que você se engane e prometa para você que vai chegar uma hora na sua vida em que você não vai mais precisar de Deus, que você não vai mais precisar das pessoas, que você não vai mais precisar de nada, porque tudo que você precisa vai estar no seu controle total. Mas não é isso que Deus quer para você. Deus não quer controle para você. Deus quer dependência para você. E deixa eu te contar, quando você aceita que depender é normal, quando você aceita que tudo que você recebe é resultado da bondade de alguém, começando pela bondade de Deus, começando pela bondade do outro, começando pela bondade de quem convive com você, tudo que chega à sua mão é resultado da bondade de alguém, e não do seu merecimento, e não do seu controle, não da sua esperteza. Tudo que você recebe, então a gratidão começa a brotar mais naturalmente. Agradecer passa a ser o resultado natural em vez de vergonha. Sabe, quando a independência nos controla, a gente tem vergonha de precisar do outro. E cada vez que a gente precisa de novo, a vergonha toma conta, o peito aperta e a gente se sente humilhado porque alguém deu alguma coisa para a gente.
Sabe, talvez você já tenha vivido alguma coisa assim. Um dia você viu alguém precisando e você se aproximou para dar. E quando você deu, a pessoa se sentiu humilhada e atacada e te contra-atacou. Está achando que eu sou mendigo? Que eu estou mendigando? Eu tenho dignidade, tá legal? O nome disso não é dignidade. O nome disso é independência. Deus está desafiando a gente a praticar gratidão. E para que a gratidão flua mais facilmente, Deus está desafiando a gente a aceitar que dependência faz parte da nossa vida. A gente precisa aceitar esse fato simples. Deus nunca vai jogar na cara, porque se Ele for jogar na cara, Ele não vai fazer mais nada além de jogar na cara. Por quê? Porque é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de obras para que ninguém tenha do que se gloriar. Louvor, socorro. Vamos ficar de pé.